Olá, sejam todos bem-vindos à Estação Verdade, aqui na Estação NP. Hoje eu tenho um convidado super especial e a gente vai falar de saúde, autoestima, vai falar de cirurgia plástica. É isso mesmo, né? Um assunto que move o nosso interesse. Está aqui comigo o Dr. Lucas Dalpozo Sartori. Até eu quero perguntar para ele se eu estou, dizendo o sobrenome dele corretamente. Ele que tem uma clínica em Ijuí, mas recentemente veio para Santiago, mais recentemente está atendendo aqui em Santiago, faz as consultas na clínica delas. E ele faz certamente todo o seu trabalho já há algum tempo e leva para outras cidades, mas a gente ficou até olhando o currículo dele, olhando o conteúdo que a gente pôde ver nas reportagens do Grupo NP Expresso, que ele tem aí um trabalho bem interessante e atua em outras cidades, e eu fiquei muito curiosa, porque aqui a gente gosta de perguntar, né? Você nos conhece, Estação Verdade, a gente traz aquelas verdades e pergunta muito. Eu vou dar uma boa noite para ele, e já de cara, de antemão, vou perguntar para ele como é que começou essa jornada na cirurgia plástica e por que ele escolheu Santiago também para vir trazer todo esse seu conhecimento em cirurgia plástica. Boa noite, doutor, seja bem-vindo. Boa noite, Sandra, boa noite, ouvintes também, sejam bem-vindos. É Dalpozo mesmo? É, Lucas Dalpozo Sartori, né, italiano, de pai e de mãe. Parente do ex-governador? Parente distante, acredito, né, na época até eu fazia todo mundo questionava. Falar, e todo mundo questionava. Essa história é engraçada, porque eu fazia formação no hospital da PUC, e eu tinha esse questionamento, acho que umas 2 vezes por dia, no mínimo. Sartori, que me chamavam de Sartori lá, não de Lucas. O que tu é do governador e tal? E aí eu explicava, não, olha, acho que é da região dele de Caxias, eu sou da região de Juí, minha família vem de Girauá originalmente, né? E aí um dia eu tava sem paciência, eu falei, olha, eu sou o sobrinho dele, eu falei. Para encurtar caminho. Nunca mais me questionaram. E aí virou... o sobrinho do governador. Exato. Meus professores me perguntar se era sobrinho do governador. E aí ele não desmentiu, eu deixei, entendeu? Deixa, pense depois como quiser, né? Claro, uma coisa folclórica, foi uma brincadeira, né? Sim, já não aguentava engraçado. mais. Sim. Mas o nome é esse mesmo, tá correto, né? Obrigado pela oportunidade, tá? Por ter um espaço aqui contigo para colocar um pouquinho mais da minha história e do meu trabalho. Vai ser uma satisfação. Como é que começou? Lá atrás, tu já sabia que ia ser cirurgião plástico? Ou fez medicina pensando em outro caminho durante a faculdade? Essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que a medicina sempre fez parte da minha formação, do meu desejo. Os meus pais são médicos, né? A gente tem bastante médico na família. Eu tenho minha irmã mais nova, que veio a ser médica depois, mas aí não conta, né, nessa escolha. Porém, eu tinha uma frequência com meu pai. O pai é cardiologista e ele, todo domingo, ele ia ver os pacientes internados no hospital. E aí eu lembro, a memória que eu tenho, eu adorava a Turma da Mônica, aqueles gibis, né? Até hoje tenho para minha filha, eu compro agora. E nos domingos nós íamos para o hospital, e aí eu acompanhava ele ver os pacientes, e depois o prêmio era ganhar os gibis da Turma da Mônica. Ai, que legal! Esses ambientes, então, sempre fizeram parte da tua vida, a saúde. Foi natural, assim. E aí, quando fui fazer o vestibular, acabou que foi uma escolha meio automática, assim. Meus primos são um pouquinho mais velhos que eu, também tinham feito, então, sabe quando tu vai meio em embalo, assim. Acontece. E aí foi um período legal, eu fiz a prova de vestibular, acabei não passando direto, fiz depois um ano de cursinho, e entrei na faculdade. Mas eu entrei com a ideia de fazer cardio, que é a especialidade do meu pai, exatamente, né? Mas durante a faculdade, eu fui vendo que a medicina é muito mais ampla do que eu sempre imaginei, porque os meus parentes são quase todos clínicos. Só que na medicina hoje tu tem 4 grandes braços, digamos assim, que é a clínica, que é tudo que eu conhecia até então. Tu tem a parte da ginecologia obstetrícia, que é onde eu atendo na clínica delas, com o pessoal ali. Sim. Tu tem a parte da cirurgia, que é o que eu faço, né? E tu tem a parte também de preventiva, de medicina de família e por aí vai. Então, assim, eu vi que tinha uma coisa muito mais ampla que eu podia fazer parte, né? Outras especialidades, como radiologia, que fica numa salinha mais quietinho, patologia. E eu comecei a me identificar com alguma coisa mais, digamos assim, prática. Eu achava que a clínica em si, consultório apenas, era algo que eu não ia ser uma pessoa muito feliz, sabe? E aí eu comecei a gostar da parte de hemodinâmica, que é aquela especialidade da cardiologia
que é feito em um hospital que tu coloca umas molinhas. Quando tem infarto, Sim. essas coisas assim, são os stents que a gente fala tecnicamente. O famoso stand mesmo. Famoso stent, né? E aí, dali eu fui indo, também fiz estágio, não me identifiquei muito, e aí eu adorei a otorrinolaringologia, que é a parte de nariz, né? Sim. E aí, durante uns 2 anos antes de fazer aquilo, acompanhava os professores em cirurgias privadas no hospital, em Promoinhos, não sei aonde, até que então eu comecei a acompanhar muita rinoplastia, e daí eu me apaixonei por aquilo ali. Eu disse, tá aí que eu vou fazer, né? Eu vou fazer cirurgia de rinoplastia, vou focar mais nisso. E aí eu tinha um amigo que ele estava fazendo cirurgia plástica. E ele me disse, tia, mas por que tu não faz plástica então, se tu gosta tanto dessa parte, né? E aí tu faz exclusivamente isso aí, e aí tu faz do resto do corpo, enfim, da face. Isso é interessante mesmo. E eu tinha passado pela plástica e tinha gostado bastante na faculdade, sabe? No comecinho. Sim. Os últimos 2 anos são os anos que a gente chama de quinto e sexto ano de doutorando. Definição. Enfim, de tudo, definição. Né? E aí eu passei por ali, eu gostei bastante, e aí eu decidi, vou fazer isso, né? Eu sempre fui um cara bastante metódico, assim, eu disse, bom, é uma coisa que eu posso usar para o bem, vai me ajudar na profissão. É saúde, autoestima, né? Eu sou apaixonado pelo que eu faço. E aí, no fim, eu decidi fazer isso. Eu lembro que até quando eu decidi fazer plástica, eu fui lá no serviço de otorrino, conhecer todo mundo, me dava bem. E aí disse, pessoal, vou contar uma novidade, tá? Não vou vir pra cá no que vem, eu vou pra plástica. E aí, no caso geral, antes, né? Sim. E aí eles, como assim, Lucas? Todo mundo certo que... Eu disse, não vou fazer mais. Mas no fim foi isso. E aí, não me arrependo em momento algum, pelo contrário. Depois da faculdade, então, eu me formei. Eu fiz 2 anos de cirurgia geral, né, que é a formação que a gente faz. Hoje são 3, até na época eram 2. Eu fui fazer em Passo Fundo, né, eu fiz faculdade na PUC em Porto Alegre, depois fui a Passo Fundo, no Hospital de Clínicas, fiz 2 anos, morei lá. Depois eu retornei e tive a oportunidade de ficar mais 3 anos na PUC, em Porto Alegre, que foi onde eu fiz a cirurgia plástica, então, né, que foi essa história do sobrinho do governador. Sim. E aí foi muito legal, porque eu acabei fazendo um serviço que eu fiz minha formação como médico, né? E eu conhecia muita gente. O serviço da PUC é considerado como um dos melhores, né? PUC Santa Casa. A própria hoje, universidade é considerada uma das melhores. Serviço na faculdade bastante tradicionais, assim, né? Sim. Tá entre as melhores com certeza, assim, é uma ótima formação, né? Mas a decisão foi por isso. E aí acabei fazendo a formação. E claro, depois eu acabei fazendo várias especializações, Sim. né? Durante o... A gente até vai conversar, porque tem no teu currículo aqui muitas técnicas. E eu confesso que a minha curiosidade é grande. Sim. Por que começou a atender em Santiago? Conheci o pessoal da clínica delas? Como é que foi essa conexão? Então essa história é bacana também. Eu tendo lá em Juiz já faz alguns anos, né? Eu tenho a clínica lá e Juiz é uma cidade que geograficamente ela é privilegiada, bem posicionada. E nós pegamos pacientes de muitas regiões, né? A gente pega um raio até 200 quilômetros tranquilamente ao redor da cidade. E eu comecei a ter pacientes de Santiago, né? E aí foi uma, foi duas, aí foi amiga, e foi outra amiga. E eu notei então que eram pacientes bastante vaidosas, assim, né? Bem alinhadas com a minha proposta de trabalho, né? Que buscavam uma coisa que eu acredito ser mais diferenciada. E me chamou a atenção, né? Tem algumas cidades que me chamam a atenção. Tu consegue, o que tu acha da cidade? A gente consegue identificar mais ou menos pelo público. O potencial. Isso mesmo, né? E aí, então tinha ficado já me chamando a atenção, alguns pacientes comentando, vai atender lá, mas assim, um pouquinho longe e tal. Até que há mais ou menos uns 2 anos, a Laura, que é uma dermatologista, que iniciou esse ano aqui também em Santiago, que é daqui, né, uma conterrânea daqui, e a Laura então foi fazer um estágio conosco lá em Juí, na nossa clínica, com a minha esposa, que é dermatologista. Nós nos conhecemos, ficamos bastante amigos, é uma querida ela. Fez a ponte. E aí esse ano ela falou, Lucas, comecei a atender em Santiago, tu não queres atender junto conosco lá na clínica delas? Eu disse, será, Laura? Ela disse, tu vai gostar. E aí ela falou assim, tem um pessoal de lá, sempre teve o plástico, enfim, acho que saiu faz um tempo, faz mais ou menos 1 ano, 6 meses. O Cristiano acho que teria interesse, conversa e tal. E aí nós tivemos o contato, eu e o Cristiano, vim aqui conhecer. Gostou? Gostei, né? Foi muito bem recebido, por sinal, por ele e pela Ellen. Fizeram um almoço lá na casa deles, conheci a clínica, conheci o Rafael também. Enfim, e aí nós começamos, faz uns 2 meses agora, acho que é a segunda ou terceira vinda que eu venho, né? Mas tá dando super certo, assim, para início tá bem bacana. Então tu atende aqui e opera em Juí? Sim, por que eu decidi isso, né? Primeiro, a ideia de atender em Santiago é facilitar a logística do paciente da região, tá? Então,
Santiago, Alegrete, todas as cidades que tem aqui menores. A microrregião aqui. Todas elas. Eu vi que tem várias pequenas cidades também, né? Por quê? Porque de 10 consultas que eu faço em média num procedimento entre a primeira consulta e a última, que é após um ano... Depois da cirurgia, tudo. Isso mesmo. 7 vão poder ser feitos aqui. Né? Que bom. Quase todo o total. Pensaste no conforto do paciente. É mais fácil eu conseguir reproduzir a minha consulta aqui. Claro que o ambiente não vai ser exatamente o mesmo. A clínica aqui não é igual a minha clínica. Lá é mais focada para a cirurgia plástica, aqui é mais para ginecologia. Mas a clínica aqui é super acolhedora, o pessoal aqui é super educado, as secretárias são ótimas. Então eu consigo reproduzir a minha consulta em grande parte aqui, né? Eu consigo conversar com o paciente, entender o que ela busca. Mas reproduzir uma cirurgia é algo muito mais complexo, Sandra, do ponto de vista de estrutura. Porque, para gente ter uma ideia, hoje na cirurgia eu tenho um auxiliar cirurgião plástico, né? Eu tenho 2 técnicos da minha equipe, que é a Lia e o Maicon. Então, são 4 pessoas. Tem um anestesista que eu trabalho, que é o Milton e o Antônio. Né? Então, são 5 pessoas. Fora estrutura hospitalar. Aí eu tenho todo o material que é meu, que eu utilizo, não é no hospital. Material que envolve lipoaspiradores, as cânulas, aparelho de renúvio. Fazer toda essa... trazer difícil, equipe, eu não teria como. Eu não conseguiria reproduzir aqui a mesma qualidade que eu tenho lá. E é questão de resultado, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu optei por fazer lá, né? O hospital eu acabei nem conhecendo o hospital aqui por isso. Ouvi falar super bem, mas na minha logística ficou mais fácil fazer lá. De equipe, tudo, né? Estrutura. Tá mais ajeitado. Mas, doutor, eu tenho tantas perguntas para te fazer que vai ser pouco o nosso período do podcast. Tá. Então, eu vou ser bem didática contigo, porque é um tema que tem muitos questionamentos, as pessoas querem saber. O sonho para muitas pessoas da cirurgia plástica, né? Algumas até é questão de autoestima, né? É questão de saúde, não é só beleza em si. A gente sabe que hoje investir, né, nessa questão da cirurgia plástica é, para muitas pessoas, às vezes, se livrar até de um trauma, né? Algo que ela não gosta e ela não é feliz por aquele detalhe. Sem dúvida. Então, é saúde também, saúde até mental, né? Emocional, enfim. Então, nós vamos para a primeira pergunta. Vamos para a rodada da primeira pergunta, né? O que existe hoje de mais moderno nas cirurgias estéticas corporais e faciais, doutor? Uma pergunta bem ampla, assim. Isso, né? bem ampla. Eu acho que eu vou destacar, de repente, um ponto específico, a gente vai falar ao longo da entrevista de mais coisas. Mas eu acho que as tecnologias hoje, quando a gente fala em modernidade, associa muito tecnologias, né? Elas já não são tão recentes mais, já tem uns 2, 3 anos, mas é algo que veio para ficar, para agregar valor ao nosso resultado e para, de fato, modificar o nosso trabalho, né? Então, eu trabalho com o Renuvium, que é uma tecnologia de flacidez de pele, que é fantástica, né? Ele ajuda a deixar aquela pelezinha um pouquinho mais solta, um pouco mais flácida. Aquela dobrinha do sutiã ajuda a eliminar aquilo quase que por completo, na maioria dos casos. Então, acho que é algo que a gente vem, acrescenta uma cirurgia de abdominoplastia, de lipoaspiração, e nos dá muita melhora no resultado. Claro, tem uma infinidade de questões técnicas mais novas também. É a tecnologia no modo geral, então, né? Isso, acho que sim. O que é o sutiã interno? A gente ouve falar, é usado na mastopexia. A mastopexia é quando há a reconstrução total da mama? Isso, assim, a cirurgia de mama, ela é dividida basicamente para conseguir sistematizar aumento, que é quando a gente quer aumentar o tamanho da mama, ou redução. Reposicionamento, eu diria. Ou seja, o reposicionamento é o quê? A mama está caída. No aumento, não tem nenhuma queda. Eu coloco uma prótese e eu aumento. No reposicionamento, ela está caída. Vai sobrar pele. Eu quero levantar ela. Vai sobrar pele. Se ela é um pouquinho caída, eu vou só levantar. E aí eu posso levantar e utilizar a própria glândula para dar formato, sem prótese. Ou eu posso levantar e também colocar uma prótese. A mastopexia apenas com a glândula se chama mastopexia sem prótese. E o levantamento com a prótese é a mastopexia com prótese. E eu também tenho mama redutora, causa muita confusão isso. Mas a mama redutora é a mesma coisa que a mastopexia, é o levantamento da mama, mas é uma cirurgia que eu faço também a diminuição da mama. Então, quando eu vou tirar um pedaço de mama grande, 400, 500 gramas em diante, 1 quilo, 2, a denominação, a semântica é mama redutora.
mas tecnicamente é a mesma coisa que a mastopexia. É reconstrução, né? Pode ser reconstrução, mas basicamente é isso. Aumenta com prótese ou tu levanta com ou sem prótese. O corte aquele na mastopexia continua ainda ou tem invertido? Não sei como é que vocês chamam. Sim, continua T invertido. É um corte que fica ao redor da areola, na vertical e lá embaixo na horizontal. Esse corte ao redor da areola ele fica praticamente imperceptível, porque fica na transição de pele escurinha da clara. O do sulco fica imperceptível, porque o sulco não fica aparente, né? E a vertical que incomoda mais, né? Mas a vertical, te diria que de 2 anos para cá, aí entra na questão de novidades, tecnologias, mudou muito a qualidade de cicatriz, ela está ficando muito boa. A mastopexia hoje eu indico com muito mais afinco, porque os resultados ficam, além de o resultado esteticamente ficar bom, a cicatriz fica delicada, tá? Tem a mastopexia em L também, é uma alternativa. Eu acho que já foi um pouquinho mais de moda, uns 2 anos, agora está diminuindo um pouquinho. A vantagem dela é que tu não vai ter um corte aqui no meio, mas a desvantagem é que tu acaba aumentando o corte lateral, tu compensa, não é que a cicatriz some. O que eu noto na minha prática, pelo menos? É mais fácil a minha paciente usar uma blusinha de alça e mostrar a lateral da mama do que ela usar um decote tão grande que vai mostrar toda a mama até o mamilo. Verdade. Entende? Então, eu acho que a mastopexia em T, ela me traz uma cicatriz mais discreta do que em L. Porque ela posiciona tudo mais no meio. E o sutiã esse? O sutiã é o seguinte, o sutiã é uma técnica que ela veio faz uns 2, 3 anos. Imagina o sutiã normal da mama. Ele vai sustentar a mama, perfeito? Sim. Tu tem uma sustentação do lado, na lateral e inferior. Então, tu vai correr com o sutiã, essa mama não vai ficar balançando. Quanto maior a mama, mais o sutiã funciona. A teoria é a mesma, só que o sutiã ele é feito para prótese. Por isso que o sutiã se faz em cirurgia de prótese. Quando vai colocar uma prótese. Tanto no aumento, quanto na mastopexia. O que a gente faz? A gente faz toda uma sustentação na parte de baixo da mama. Eu uso um fio especial, que é um fio farpado que a gente chama. Então, a gente faz toda uma base para que essa prótese não escorregue para baixo. E na lateral da mama, eu faço toda uma base também com a musculatura. Então, eu faço um contorno do lado e embaixo da mama, exatamente igual ao do sutiã normal que vocês usam para a mama. Só que eu faço por dentro da mama e eu vou sustentar essa prótese. Então, essa prótese ela fica praticamente imóvel naquele lugar. Ela fica muito mais firme. E isso realmente terá os resultados bem mais duradouros e significativos. E é feita essa técnica em todas as mastopexias e agora as tuas, ou é uma escolha da paciente? Eu faço ou uma em todas, né? Porque assim, Sandra, o ganho de resultado é bem significativo. Sim, o resultado é muito mais a longo prazo, né? Porque a prótese fica muito mais estável, tu entende? Sim. E a recuperação com essas técnicas é rápida? Se mantém a mesma, né? Se mantém a mesma. Então, assim, a recuperação vai depender do quê? Do tamanho do procedimento. O fato de fazer cirurgia interna ou não vai aumentar ou diminuir. Então, quando é uma prótese de aumento, a recuperação ela pode ser de 2 até 10 dias, dependendo da técnica, e aí não envolve o sutiã interno. E quando eu faço a mastopexia, que envolve aqueles cortes um pouco maiores, é em torno de 21 dias. Ou seja, mama caída, 20 dias. Mama que não tem caimento, é só aumento entre 2 e 10 dias. Mas hoje as pacientes operam e no outro dia vão para casa, né? Inclusive no mesmo, né? Mama é no mesmo dia. No mesmo dia, não fica hospitalizado. Não precisa dormir. Não precisa ficar dormindo. A gente chama de cirurgia ambulatorial. Ela é interna, opera e tem alta, tudo no mesmo dia. E é tudo bem tranquilo. Geralmente sim, né? Não tem por que sair... Mesmo com anestesia, há muitas questões, né? Sim, mas a anestesia, existe toda aquela mítica em torno da anestesia, né? A gente gosta muito da anestesia geral lá, porque a geral é a mais segura de todas. O anestesista tem total controle sobre o paciente, batimento cardíaco, respiração. Então, qualquer reação que dê ao medicamento, ele na hora identifica e já controla. E a paciente, quando acaba o procedimento, eles têm um controle fantástico. Em 2 minutos está acordada a paciente. É fantástico. Claro que eu aviso, tô terminando, mais uns 15 minutos. Eles já vão dosando a medicação. Então a paciente acorda, em 2 horas está super bem. Geralmente eu costumo deixar 4 horas de alta. Então, digamos que a paciente vai acabar indo embora no máximo até umas 5 horas da tarde. Então vai ficar em pernoite, dormir no hospital. Geralmente não seja associada, né? Vou fazer Como opera em Juí, tu pede que permaneça pernoite em Juí? Olha, depende muito da paciente e do acompanhante, né? Santiago e Juí,
Para quem não foi ultimamente, é um trajeto super tranquilo, é 1h30, a estrada é muito boa, tem um trecho de 13 quilômetros entre Augusto Pestana e Juí, que está um pouco irregular, não chega nem a ter buraco, é irregularidade mesmo, e o resto é um tapete. Então, daria assim, para vir para casa. Super tranquilo. Cirurgia combinada, tu fazes essa, por exemplo, abdômen e mastopexia numa só? Faço com bastante frequência. Alguns profissionais que dizem que não é legal, ou que não seria o ideal, mas acontece o quê? As pacientes pedem muito. Pedem muito, né? Te diria que a cada 10 pacientes, 5 eu dou ok e 5 eu digo que não é o momento adequado. E o que faz esse ok e o não ok? Isso, né? A primeira coisa, a mais importante de todas, né? Princípio médico, não maleficência. Então, assim, essa cirurgia vai fazer bem para essa paciente, no sentido de que uma cirurgia combinada para ela vai ser muito tempo, vai prejudicar a saúde dela? Bom, se for isso, não vou fazer. Então, eu uso 2 critérios como definições para fazer combinado ou não, desde que a paciente busque, né? Tu vai consultar comigo, você tem indicação de fazer mama e abdômen, perfeito? Primeira coisa, tempo cirúrgico. Então, a gente sabe que o tempo cirúrgico hoje ideal, ele fica em até 6 horas de cirurgia. Digamos assim, o risco ele vem aumentando aos pouquinhos quando o tempo vai aumentando. Quando ele bate em 6 horas, ele vem aumentando assim, é como se ele fizesse um aumento mais significativo. Então, até 6 horas é muito tranquilo fazer uma cirurgia. Sim, né? então, se tu vê que vai conseguir fazer em 6 horas... Então, como é que eu avalio? A paciente, ela tem uma paciente magrinha, né? Eu vou conseguir fazer ali em 4, 5 horas. Poxa, dá para fazer em conjunto. Daqui a pouco uma paciente está um pouco mais cheinha. Então, eu sei que só a lipoaspiração vão gastar 2 horas, 2 horas e meia. Eu digo, olha, quem sabe a gente faz o abdômen e a mama nesse momento, o abdômen, desculpa, e a lipo nesse momento, e a mama no segundo tempo. Porque eu falo para elas, eu sou um cara muito chato no bom sentido, sabe? Eu não vou acelerar um processo, uma cirurgia, para fazer correndo, para poder fazer tudo junto. Sim. Então, assim, eu vou fazer uma cirurgia no meu tempo, que é para ficar bom. E se eu fizer uma cirurgia que tem muita gordura, um paciente com muita gordura, por exemplo, eu vou levar lá 8 horas. Aí eu explico, olha, vamos dividir em 2 tempos. Então, esse é o critério que eu uso. E o segundo critério que eu uso também é paciente que tenha doença associada. Tem diabetes, pressão alta. A gente vai separar essa paciente em 2 tempos, por questão de precaução também. Então, o que define a realidade é bom senso e saúde. Então, não é verdade, o paciente não decide que ele quer e ponto, né? Tu vai avaliar todas as uma decisão. Eu não gosto de impor nada. Eu sempre brinco, a gente não decide nada sozinho, a gente decide em 2, né? Tanto a questão técnica, quanto a cirurgia, quanto a conduta. Agora, é claro que eu, como médico, o paciente é leigo. Cabe a mim, como médico, através do meu conhecimento, ajudar e conduzir a paciente. E é claro que certas coisas eu vou dizer, não, isso a gente não pode fazer. Eu quero uma prótese de 600 ml. Não vamos fazer isso, entendeu? Tecnicamente eu posso, mas eu não vou fazer isso. Já aconteceu de tu desistir de uma cirurgia? Já. Ou dizer, não posso fazer, vou ter que caminhar. Melhor procurar outro profissional? Não é frequente, mas... Sim. Normalmente a paciente ouve, né, a indicação do médico, né? Sim, 99% das vezes, né? Mas teve o 1% então que tu agradeceu? Já teve pacientes que eu acabei operando e depois a gente acaba dizendo, poxa, talvez não fosse o paciente ideal, né? Eu acho que a experiência, já estou com 10 anos de formada esse ano, ela nos ajuda. Assim como tu vai fazer uma entrevista, tu consegue dizer, essa entrevista vai fluir bem, essa não tanto. Sim. Entende? Então a gente, como médico, também acaba tendo essa experiência e certamente daqui a 10 anos, se eu voltar aqui, eu vou te dizer, cara, consigo identificar melhor ainda. Né? Então isso nos ajuda. A vivência, né? A vivência, né? A lipo-HD, a lipoaspiração HD, que todo mundo fala que é a barriga de tanquinho, né? Popularmente, né? Eles dão apelido para tudo, né, gente? Qual é a diferença dela para uma tradicional? Sempre tu tem feito a HD ou é uma premissa, é uma escolha do paciente? Tá. A lipoaspiração, originalmente, ela é o quê? Tu tem um acúmulo de gordura. Tem um acúmulo de gordura embaixo do meu umbigo. Isso me incomoda. E aí se criou, então, lá em 1980, pelo cirurgião plástico chamado Ilou, que é um francês. Tive a oportunidade de conhecer ele, veio falecer já. E aí ele colocou uma cânula, a história original é legal, ele foi tirar um lipoma, que é uma bola de gordura da namorada dele, e ele inventou o processo, tirou com uma cânula, e aí se foi testando, vamos testar uma coisa um pouquinho maior. E foi evoluindo, e virou a lipoaspiração. Era para, inicialmente, até alguns anos atrás, tirar um volume de gordura, mas não se pensava em formato. Eu tenho um excesso de gordura aqui, eu vou diminuir. Então a lipoaspiração tradicional, ela é isso. Então eu vou tirar lá 1 litro da barriga,
mas eu vou deixar aquela barriga com o mesmo formato, certo? Indo lá para 2010 em diante, um cirurgião da Colômbia, né, o Dr. Alfredo Royos, ele começou com um conceito diferente. Ele disse, bom, já que eu vou tirar gordura, e a gordura ela é um acúmulo de uma quantidade de um produto, que são as glândulas gordurosas, eu posso tirar um pouquinho mais aqui e um pouquinho menos ali. E eu posso tirar mais em algum local e deixar um formato. É uma brincadeira, entre aspas. Tu começa a moldar a paciente. E aqui que ele viu, o corpo humano, a barriga, ela não é reta. Ninguém tem a barriga reta. Toda barriga tem uma certa nuance. Um cantinho que é um pouquinho mais afundado, outro que é um pouco mais projetado. Sim. Então ele cunha o termo lipo-HD. E hoje a lipo-HD, ela é dividida em níveis, né? Então a gente tem a lipo-HD de baixa definição, que seria a lipo tradicional, que tu só tira a gordura. Tu tem a lipo de média definição, que tu vai criar alguns desníveis na região abdominal, que vai deixar um pouco desenhado. Digamos que tu chapadinha. Vai deixar a lipo-HD de média definição seria, pra gente conseguir entender, aquela barriga daquela mulher, tipo tu. Tu trabalha e tu vai na academia ali 3 vezes por semana. Sim. Que tu olha, bacana, aquela barriga da pessoa que se puxa. Ela faz uma dieta e ela faz academia. Essa é a barriga da lipo-HD. Ela é desenhada. E tu vai ter a barriga de lipo-HD de alta definição. Que aí vai ser quem? A tua personal. É aquela pessoa que o trabalho dela é academia. Sim, é viver para isso. Então ela vive para isso, ou daqui a pouco uma pessoa que ela acabou optando por não trabalhar, e ela tem um tempo maior, ela fica na academia lá 3 horas por dia, todos os dias, e aí aquela barriga tanquinho mesmo, que é aquele abdômen que fica os gominhos bem definidos, que a gente também tem condições de fazer. Mas eu sempre falo com os pacientes, eu sempre faço algo proporcional ao paciente. Então eu pego uma paciente, te brinca, paciente italiano, né? Os italianos, às vezes brincam, braço de polenta, elas falam, né? Então assim, a paciente que tem um braço, uma coxa um pouquinho mais cheinho, não faz sentido deixar uma barriga de tanquinho, com gominho. Não combina. Vai ficar meio estranho. estranho. Vai ver na praia e vai dizer, você tá estranho. O braço não está combinando com a perna. Exatamente isso. Fica muito evidente a operação. Então eu acho que assim, tem que fazer uma lipoaspiração adequada ao paciente. A maioria absoluta dos pacientes, média definição. Média. Absoluto. Uhum. E a recuperação é a mesma? Como é que é a questão? Sim, na lipoaspiração, em torno de 10 dias, a paciente está trabalhando. Lipoaspiração, mito ou verdade? É mais perigosa a lipo do que uma cirurgia plástica, um outro tipo de cirurgia? Eu acredito que sim. Eu acho que a lipo, tu pode colocar ela como sendo a mais perigosa de todas, tá? Por quê? Ela é extremamente segura, tá? Muito segura. Mas o que seria o maior risco da lipoaspiração? E por que tu escuta muito quando tu vê assim, fulana morreu. Agora diminuiu, né, de um tempo para cá. Mas ela é sempre envolvida com lipoaspiração. Porque 2 coisas podem acontecer. Número 1, inadvertidamente, no passar da cânula, é um movimento que a gente vai e volta com a cânula, faz um furinho de 3, 4 milímetros e ali entra a cânula. A cânula tem em média de 20 a 25 centímetros. E a gente caminha com ela por baixo da pele. Mas pode que no movimento involuntário, o cirurgião ele perfure a barriga e ele entre lá onde fica o intestino. Porque a gente tem a pele, abaixo da pele está a gordura, que é onde eu trato, mas abaixo da gordura tem um músculo e lá dentro tem os intestinos, os órgãos todos. Se a pessoa fizer um movimento errado, muito inclinado, ela pode, com uma força muito grande, tem que perfurar, tem que fazer uma força muito grande, entrar lá dentro. E tem um azar de pegar num órgão, por exemplo. E aí pode causar uma hemorragia. Então pode causar até uma morte por isso. Certamente, para cada uma morte que acontece por isso, 9 pacientes são perfurados e não acontece nada. Porque a cânula tem a ponta redonda e entra um pouquinho e ela talvez encoste no intestino e não aconteça nada. Mas isso é algo muito difícil de acontecer, sabe? Geralmente acontece muito hoje em dia, infelizmente, uma invasão da área para não profissionais. Sim. Então, tu vai ver quando acontece isso. É paciente que vem falecer porque fez numa cobertura, num apartamento, numa casa de fundo de quintal. Ela fez com uma pessoa que é médico sem especialização ou nem médico é. Sim. Que então não tem a prática de fazer essa cirurgia. Porque o médico responsável que tem informação, o médico tem medo. Porque ele tem muito a perder. Sim. Tanto ele quanto a paciente. Então a gente faz com muito cuidado. O segundo motivo de risco nessa cirurgia é a trombose.
E aí a trombose, sim, é algo que foge do controle do médico. Sim, é né, conforme e da o paciente, organismo vai responder. Conforme o organismo. Né? Mas assim, a gente tem várias coisas que a gente faz para evitar trombose. Né? Então, a gente usa meia no pós-operatório, faz as injeções para afinar o sangue, usa a bota durante a cirurgia. Para te ter uma ideia, em 10 anos de formado, eu tive, acho que até hoje, 7 a 8 tromboses, não deu uma por ano, e eu faço um volume considerável de cirurgia plástica, e todos os pacientes ficaram muito bem. Porque a trombose, mesmo que tu tenha, se tu diagnosticar cedo, ela não é uma coisa quase que irrelevante. Tu vai ter uns sintomas, vai usar a medicação e vai ficar tudo bem. Então, de novo, o importante é ter medo. Medo de quê? Uma trombose não diagnosticada. Sim. Então, a gente fica o profissional de também. olho. Então assim, pode acontecer alguma coisa? Pode, mas eu te diria que um risco de uma fatalidade, que é uma fatalidade, ela é muito baixa hoje em dia e teria que ter muito azar. É quase que nem dizendo, olha, eu vou atravessar a rua e ser atropelado e vou morrer. Pode Sim. acontecer, pode, mas não é a regra, longe disso. O Renuvium, doutor, pode explicar para a gente como é que essa tecnologia, como é que ela ajuda Sim. na cirurgia? O Renuvium, ele é um aparelho que a gente usa ele logo após uma lipoaspiração. Quando eu faço a lipoaspiração, eu vou tirar a gordura. Entre a pele e a musculatura é onde se posiciona a gordura. Tem pele, embaixo gordura, embaixo músculo. Quando eu diminuo essa camada de gordura, que é o objetivo da lipoaspiração, tu imagina que vai ficar uma pele um pouco mais solta. Quando a pele é uma pele jovem, firme, não faz mal nenhum, né? Ela vai se acostumar, ela vai se adaptar. Mas tu imagina a paciente que teve uma gestação e depois ela perdeu esse peso. A pele expandiu e voltou. É como se, quando a gente lipoaspirasse, fosse aquele efeito pós-gestação. Essa pele tem que se acomodar. Então, na paciente que tem uma pele que não é tão firme, às vezes pode ficar um pouquinho de flacidez. Onde é que entra o Renuvium? Aí, para justamente essa pele ficar mais firme e diminuir essa flacidez no pós-operatório. Então, ele é utilizado sempre que eu faço após uma lipoaspiração, quando tem indicação e a paciente deseja. Pois a gente vê que o Renuvium está muito comentado e ele acaba sendo usado em todas as cirurgias que você faz, ou também é uma escolha do paciente? Olha, eu não recomendo para todas, tá? Porque assim, o Renuvium, ele é um aparelho que a gente faz a mais, ele é um plus para ele potencializar o resultado, envolve um custo, um custo com uma parcela da cirurgia, né? Não é tão significativo, mas eu não vou sair indicando tudo para todo mundo, não faz nenhum sentido. Sim. Então eu avalio o paciente, olha, estou avaliando lá a paciente a Joana. A Joana tem uma flacidez de costas que vai ser interessante, ela vai ter um ganho se eu fizer o Renuvium. Perfeito. Eu explico para ela, explico a tecnologia e eu indico. E ela vai dizer, olha, Lucas, depois ela vai conversar com a minha gerente lá, pô, fez sentido, eu gostei da ideia, e ela vai decidir investir ou não, né? Não é uma coisa obrigatória. Quando eu indico o Renuvium, eu acho que uns 70% dos pacientes acabam fazendo, 70%, 80%. Porque, na verdade, o Renuvium nasceu justamente de uma necessidade da paciente, né? Perfeito. Tudo acontece através Perfeito. a cirurgia fazia e ficava essa sobrinha, digamos, de pele, né? Em alguns casos, né, Sandra? Em alguns casos fica, né? Então, a gente já, novamente, com a experiência, tu consegue identificar, olha... O que vai ficar... Pô, no teu caso, a gente vai ter uma sobrinha. Às vezes, tu olha e diz, olha, vai ficar uma sobrona, é um sobrão. Aí tem que fazer um corte, de pele. aí uma abdominoplastia. Mas tem, o legal do Renuvium é o seguinte, a paciente da lipo, que ia ser só uma lipo antigamente, ela pode fazer Renuvium, e eu indico algumas vezes, porque o resultado vai ficar mais legal ainda. Mas o legal é aquela paciente intermediária, que eu indicava corte automaticamente. Que hoje eu falo, olha, o teu caso, eu posso evitar o corte com uma tecnologia diferente, que é o Renuvium. Entende? Então a gente consegue muitas vezes evitar um corte em alguns locais utilizando a tecnologia. Isso e a recuperação usando o Renuvium é tranquila também? Igual. Rápida? O mesmo período? Vai... É a mesma recuperação. E ela é gelado ou quente? Ele é quente. Eu vi Ele que é tem quente, dois, né? Mas ele também é gelado. Acontece o quê? O Renuvium é o seguinte, ele é um aparelho, é uma cânula, como se fosse a cânula de lipo. Pela pontinha do aparelho, ele solta duas coisas. Tem um gás hélio, que é onde sai a origem do produto do aparelho. Uhum. Esse gás hélio passa por essa caixa do aparelho e ele transforma 20% em um jato de plasma. O plasma é algo quente,
Então, quando tu põe a mão, fica quentinho, mas 80% continua sendo o gás hélio. O gás hélio resfria. Então é uma E o gelada plasma e uma esquenta. esquentada. Perfeito. Então ele é um choque de temperatura. Ao mesmo tempo que ele está esquentando a pele para fazer o efeito de retração e basicamente estimular colágeno, colágeno que deixa a pele firme, ele está soltando gás hélio ainda puro para resfriar. Por isso que o Renuvium hoje é disparado a tecnologia mais segura que a gente tem. Existe Argo, Plasma, existem outras tecnologias que vieram depois do Renuvium, mas o Renuvium, se tu for pesquisar, é o que menos tem complicação. Porque ele faz esse jogo do quente com frio. É quase que um selamento, né? Quase que um selamento, é um bom termo, né? É quase que um selamento. Doutor, eu vi aqui nos teus procedimentos, são todas tecnologias inovadoras, avançadas, abdominoplastia HD, meu Deus. Também a lipoaspiração HD, tu fazes. Remodelamento costal, que agora está uma questão aí sobre isso. Podemos falar sobre o remodelamento? Tudo. Então, assim, cirurgia corporal, né? Hoje está muito em alta, né? Sempre esteve, mas a cirurgia corporal em si, Sandra, eu considero como uma coisa só, tá? Então, assim, eu quero fazer cirurgia de corpo. Perfeito. Tu tem que ter várias táticas, porque cada paciente é única. Isso não é clichê. Isso é verdade, entendeu? Sim. Tu pegar a tua irmã gêmea, se tu tivesse, ela vai ser diferente de ti. Cada um tem um formato biológico do corpo, né? Umas tem cintura, outras tem menos. Então, assim, eu faço abdominoplastia. Perfeito, mas a abdominoplastia tem uma série de infinidades de nuances na técnica, entende? Então, assim, a lipoaspiração é uma coisa. Como eu coloquei ali, tem a tradicional, tem a HD, tem a de definição maior e menor. Tem a abdominoplastia, e daí eu vou ter a mini abdominoplastia, eu vou ter a tradicional, que o corte é mais extenso, eu vou ter a estendida, que o corte vai ter as costas, né? Mas a paciente eventualmente ela vai precisar associar o Renuvium junto, vai precisar associar um enxerto de bumbum, ela vai ter que ter uma cintura mais fininha, então eu vou associar o remodelamento costal. Tudo isso são alternativas que eu vou agregando para quê? Para que eu possa desenhar. A minha ideia é o quê? O meu foco é a cirurgia corporal. Então, assim, se eu quero ser um expert em cirurgia corporal, se eu quero que tu vá no meu consultório e tu diga, poxa, eu vou ir no Lucas porque eu sei que ele vai me oferecer o que tem de melhor. Eu posso ir no Lucas e receber o mesmo tratamento ou a mesma indicação que eu receberei em São Paulo. E hoje eu posso te dizer, eu ofereço isso. Mas porque a gente vai buscando essas coisas, entende? Então elas se complementam. E aí tu vai que nem no restaurante. Hoje eu vou comer uma massa. Tá bem, mas tu tem umas opções de... Oferece uma entradinha, uma o formato da massa. Vai moldando, né? De certa maneira, simplificando, é o que a gente faz. É poder te proporcionar... Lapidar o atendimento. Exatamente isso. Essa remodelação costal falavam muito que era a retirada da costela, mas retirada de costela já virou demodê? Na Colômbia se fazia muito isso, teve aquelas cinturas das pacientes colombianas, eu fui para lá, tive a oportunidade de conhecer isso. Primeiro que a genética delas é uma coisa bastante singular, assim, elas têm um glúteo muito grande. E aí, tu anda na rua e é todo mundo assim, não é porque elas fizeram cirurgia plástica, elas mas são é o sonho assim. da brasileira, é cinturinha fina e glúteo grande. Mas ela é diferente, é grande. É muito grande. Mesmo, tipo assim, chega a ser desproporcional. Algumas fica bonito. Só isso por si só, o glúteo grande já causa uma cintura menor pelo contraste. Mas elas têm uma cinturinha muito fina lá, e aí é cirúrgico. Então, o que se fazia antigamente? Se tirava um pedaço de costela, né? Então, são 12 costelas de cada lado. Resumindo, se tirava a 11ª e a 12ª. E ela não fazia falta, doutor? Aí que tá. Eu acho uma cirurgia um pouquinho agressiva, né? Eu acho o seguinte, nós somos cirurgiões plásticos, nós podemos fazer algumas modificações no corpo, no rosto, mas nós não somos e nem queremos ser deuses. E Deus fez o corpo de uma maneira por algum motivo. Então, se tem costela ali, é porque tem que proteger alguma coisa, correto? Essa é a minha teoria. Então, assim, por que eu vou tirar a costela? Então, eu nunca gostei muito da cirurgia. Porém, o remodelamento costal é algo diferente. A gente faz o quê? A gente faz uma linha desenhada de fratura num ponto específico da costela lá atrás. E aí eu faço o quê? Eu só vou trazer essa costela mais pro meio. Então, a costela que está mais aberta, eu vou reposicionar mais para dentro. Quebra, né? Popularmente dá uma quebradinha e coloca no outro lugar. Isso aí. Quando a gente faz a rinoplastia, eu quebro o osso do nariz, jogo para o meio. Sim. Na costela é a mesma coisa. Uma cirurgia de 15, 20 minutos, eu faço uma linha de fratura, eu quebro e eu jogo para o meio. E afina a cintura? Em torno de 10 a 15 centímetros. Até 15 centímetros? É muito bom o resultado. Muda muito. Vale muito a pena. É muito interessante. E em termos de saúde, então, não prejudica. Não, porque ela é super segura, porque é que tá, tu não perde a proteção.
Sim. essa costela ela Só fica alinhada com o teu corpo como era antes. Sim. Imagina o seguinte, eu tiro gordura, eu vou diminuir ali, tiro gordura, 8 centímetros talvez, uma cintura. Com a costela a mesma coisa, só vou jogar um pouquinho para dentro, entende? Quando eu mexo no músculo também, eu vou jogar para dentro. Tudo isso se complementa, né? A gente já falou, então, da mastopexia com alça muscular, que seria popularmente o sutiã, né? Falamos também da prótese de mama redutora, que a recuperação, aliás, é muito rápida, tanto a mama redutora quanto, né, a prótese. A cirurgia íntima, eu vi que também está no teu... Também faz cirurgia íntima? Também faço. É uma queixa que não é a primeira queixa das pacientes, né? Geralmente elas têm um pouquinho mais de receio, então é muito comum que eu faça, passa uma consulta, tu vai ela fazer comigo um abdômen, uma mama, uma face, enfim. Ela vai pegando confiança no médico. Aí depois ela volta para a segunda consulta, eu sempre faço uma segunda consulta antes de operar, que eu reviso os exames e cirurgia. Mas, doutora, tem uma coisinha que me incomoda também, e aí geralmente é a região íntima. Então, basicamente, a gente faz o quê? A gente pega, se tu for pegar, né, a região íntima das mulheres, tu tem um grande lábio, que fica por fora, e o pequeno, que fica por dentro. Quando o pequeno lábio é muito comprido, ele sai para fora. Isso é o mais comum. Isso incomoda a mulher, porque quando vai botar uma roupa mais coladinha, fica aquele volume. E também acontece uma coisa chamada dispareunia, dor na atividade sexual. É super desconfortável, porque é muito comprido aquela parte, na penetração acaba doendo. Então essas mulheres, elas têm às vezes 30, 40 anos, estão casadas há 10, 15, 20 anos, com uma relação que elas nunca tiveram prazer de verdade, sempre machucou, e elas acabam tendo igual, porque tem que ter, Sim. né? Então não é só estética, ela é de saúde de maneira mesmo. alguma, nossa. E aí quando ele é grande, a gente diminui, e quando o grande lábio, que é de fora, é muito grande, a gente diminui, e quando ele é muito pequeno, a gente pode aumentar. Às vezes a mulher está na menopausa, ele murchou. Eu preencho com gordura e deixo ele mais cheinho. É bem legal também. Fica bonito daí. A blefaroplastia é Tudo aquela... é assim, abdominoplastia. A plastia vem da plástica. né? A plástica da mama, do abdômen, da Sim. blefa, que é a pálvora. É aquela sobra de pele, né? Sobra de pele. Em cima do olho aqui. Isso mesmo, né? É o olhar cansado, digamos assim, né? 35, 40 anos em diante, a paciente começa a se queixar, tanto homem quanto mulher, tá? Por quê? Porque o mais comum, a primeira coisa que tu evidencia é a pálpebra superior. Tu já não consegue mais enxergar o sulco do olho, né? Então fica um olhar que tu tem uma sensação de um pouco envelhecido. Com o tempo, a pálpebra de baixo começa a incomodar também. Fica aquela olheira, que é aquele cavado aqui no olho. Sim. Fica aquele olhar saltado. Ontem eu atendi uma paciente que ela me falou o olhar de sapo. Achei fantástico, eu não tinha escutado essa ainda. Viu? Que a gente mesmo acha apelido para tudo, eu né? adoro, os pacientes me ensinam muita coisa. E aí o olhar de sapo. Então, realmente, tu muda muito o olhar, né? Tu consegue transformar. É um olhar que é pesado, a paciente E é pouco invasiva, né? Super pouco invasiva, né? A gente não encosta no olho da paciente, não vai melhorar e nem piorar a visão. Cicatriz. Eu tenho miopia, vai continuar tendo miopia. A gente não vai mexer nisso, né? Vai mexer ao redor do olho, mas dá uma sensação dá um resultado de um olhar muito mais jovem, né? Jovializa muito a paciente, é muito legal. E tem muito homem que faz também. A cirurgia, na minha prática, a que os homens mais buscam disparado, blefaroplastia. É a otoplastia, doutor? A otoplastia é a orelha, né? Então, é aquela orelhinha abano do Dumbo, lembra o personagem aquele do elefantinho? Né? E a ideia é reposicionar, né? A ideia é que a orelha fique... Eu sempre brinco, orelha não tem que ser lembrada que ela existe. Então, quando eu olho pra ti, eu não tenho que olhar pra tua orelha. Tá tudo certo tá tudo certo. Quando ela é muito afastadinha, na hora tu fica olhando, né? Então, eu brinco com o paciente da orelha e falo, olha, a minha ideia no rosto é simplesmente reposicionar ela, que as pessoas não olhem mais pra ela. Passe despercebida a orelha. Então, basicamente é isso. Mas a otoplastia é reposicionar a orelhinha abano. 7 anos em diante ela pode ser realizada. Não antes, porque a orelha ainda está em formação. Então, uma criança já pode fazer. Sim, 7 anos em diante já pode. Geralmente, nessa idade, são os pais que levam. Evitar o bullying, né? Evitar o famoso bullying que vai acontecer pelos 9, 10 anos. Ali dos 9, 10 em diante é a criança que ela já quer vir, né? Então, os pais dizem, olha... O Eduardinho está se queixando no colégio, né? E por aí vai. E eu pego um paciente adulto também, que às vezes nunca fez nada e... Lucas, eu sempre me incomodei. Sofri com essa orelha. Agora eu estou trabalhando, eu quero... Né, é mais comum, é mais simples se for só em abano ou tem que reconstruir? Claro,
Se reconstrói a orelha também? Também, mas daí é uma outra, digamos assim, cirurgia. Por exemplo, teve um câncer de orelha, né? Alguma alteração congênita que não tem um pedaço da orelha. A gente pode fazer uma orelha nova, no cartilagem, inclusive, da costela. Mas é uma cirurgia muito mais complexa. E é quem faz é o cirurgião plástico com especialização em crânio maxilofacial. Entra outro time também. Bem específico, vai ter em Porto Alegre só. Mas normalmente é só tirar o abano. Tirar o abano, né? Isso aqui, mesmo. E a rinoplastia estruturada, fala no teu, né? Sim. No teu checklist de funções ali. A rinoplastia estruturada é basicamente o seguinte: a gente faz uma cirurgia na qual, antigamente a rinoplastia, bem antigamente, era só reduzir o nariz. Então, tá grande o nariz, eu vou diminuir. Mas tem narizes que são pequenos, e que se tu diminuir, vai ficar muito pequeno. Então, a partir daí veio a estruturação, que é o quê? Se eu precisar, eu posso aumentar um pedacinho do nariz. Às vezes o nariz ele tem um carocinho, mas já está para baixo aqui. Então, em vez de diminuir esse caroço, eu vou aumentar o resto. Sim. O importante é que ele fique proporcional ao rosto. Então, hoje a rinoplastia é uma cirurgia muito ampla. A gente pode tanto fazer diminuição quanto aumento, usar enxertos, a gente pode expandir. E para mim, eu tenho a impressão que a cirurgia de nariz, ela muda completamente. Pode mudar completamente o rosto da pessoa, né? Totalmente. Inclusive, ele é muito importante. Muito. Então, assim, eu sou bastante conservador na rinoplastia. Eu sempre falo aos pacientes, a ideia aqui é sempre fazer algo discreto, melhor, que as pessoas mas te não olhem mude, né? E elas digam, olha, tu tá diferente. Conta bem, mas não conta que bem, mas que não identifique que tu fez no nariz, entendeu? Para mim, esteticamente adequado é isso. Claro, quando a paciente tem aquele nariz tocando, nariz enorme, com a ponta caída, eu digo, olha, aqui eu preciso que as pessoas identifiquem que tu mudou o nariz. Sim. Até porque a paciente está buscando isso. Mas 80% dos casos é uma pontinha um pouquinho caída, um carocinho. Fala, olha, é uma coisa sutil para ser discreta, né? Para que as pessoas achem que tu está melhor, mas não identifiquem muito bem aqui. É que nem a pálpebra. Tu faz a pálpebra, a pessoa, como tu tá mais jovem, né? Sim. O que tu fez? Se tu quiser, tu conta. Senão, não. Senão, fica tranquilo. Eu estou como Esse fazendo o inverso do Benjamin Button, né? Daqui a pouco eu estou nova. Vai ficando mais nova. Mais nova. Doutor, a questão do nariz também, a cirurgia não muda o trato respiratório. E umas pessoas acabam também, que tem problema para respirar, acabam fazendo para consertar o problema e para a estética, né? Por isso que veio o conceito da rinoplastia estruturada, que tu colocaste agora. Porque na estruturada, eu vou pensar na parte funcional junto. Então, por exemplo, quando eu faço só a diminuição do nariz, eu diminuo o nariz esteticamente, mas acaba diminuindo por dentro. Então, mesmo que eu faça hoje em dia uma diminuição do nariz, eu vou aumentar por dentro a parte respiratória. Eu uso pequenos enxertos, pedacinhos de cartilagem, para abrir a parte onde passa o fluxo de ar. Então, por mais que eu vá diminuir o nariz eventualmente, ou vou deixar ele mais quietinho, a tendência é que tu respire melhor após uma rinoplastia de técnicas mais atualizadas. E tem algumas pessoas que têm problemas também, né? Tem, com certeza, né? A gente avalia junto com carne no nariz, que chamam, não sei como é o termo, tem né? 3 locais que pode ter problema. Um é a carne esponjosa, que é o que tu falou, que é o corneto. O segundo é o septo, que é a cartilagem que divide ao meio o nariz, pode estar torto. Pode desvio de septo, que chamam, né? Septo, perfeito. E o terceiro ponto é a questão óssea, que é mais profundo. A gente tem que identificar, eu sempre peço um exame de imagem pré-operatório, que é uma tomografia, e eu vou avaliar, associado com o exame físico, olha, teu corneto aumentado, eu vou mexer aqui, eu vou mexer no septo, ou não vou mexer em nada, e a gente vai adaptar para o paciente de acordo com o caso. Né? Mitos, né? A gente vê muito mito também, mas eu ouvi também dizer que a cirurgia do nariz é a que menos o paciente sente, porque as pessoas têm a impressão, vai quebrar um osso, mas não dói, né? Porque está anestesiado e depois... Lembra que a gente falou do remodelamento costal antes, que é a mesma coisa. Remodelamento costal não dói também. Osso não dói. Só que a gente falando parece que vai quebrar. Não, claro. Tipo assim, tô na calçada caminhando, caio, quebra o braço. Sim. Pô, dói pra caramba, né? Eu acho, não quebrei. Mas tá anestesiado, faz e depois é tranquilo. Porque ela é uma fratura direcionada. Então a gente quebra literalmente esse osso do nariz, mas eu quebro desenhando onde eu quero, do tamanho que eu quero, para esse nariz ficar um pouquinho mais estreito. Nos casos que tem indicação, novamente, né? Rinoplastia no pós-operatório, eu acho que é uma das que menos dói. Praticamente não dói. Os pacientes voltam com 5 dias no pós-operatório sem tomar remédio, para gente ter uma ideia. É super tranquilo. Qual os piores narizes, assim, da humanidade? São... Os mais difíceis? Nariz de paciente de origem
turca e judeus são narizes mais difíceis. Aquela região do Oriente Médio. Então, a italianada você salvou nessa... Não é fácil. A italianada tem uma característica. O nariz italiano tem uma pele mais grossa. E é muito difícil, porque por mais que tu faça um nariz lindo, a estrutura, a pele grossa não permite que o meu trabalho seja tão visível para quem vê de fora. Então, limita o resultado. Sim. O nariz turco ou judeu, ele tem muita alteração de formato, né? Então, ele exige mais do nosso trabalho. Tanto é que, hoje em dia, os cirurgiões plásticos que estão se destacando muito são lá da Turquia. Porque eles ficaram pegam especialistas tanto em difícil nariz. que eles criaram técnicas exclusivas para aquilo, que a gente consegue reproduzir hoje para os nossos narizes daqui, que são menos complexos. E é muito interessante. A questão genética de origem, ela altera muito, né? Sim, uma experiência aí. Já pegou um nariz turco ou não, doutor? Já, com certeza. Já peguei. Que legal. Já. Aqui das tecnologias também que tu usa, o Renuve, a gente já falou, SM Slim. O que seria o SM Slim? O CM Slim, perdão. CM Slim, ele é um aparelho também bem legal, que está lá na clínica, é feito no consultório, e ele é como se fosse uma base, assim, de mais ou menos uns 20 centímetros, que tu coloca por cima do abdômen, pode ser colocado no bumbum também, e ele faz 20 mil movimentos, que nem o abdominal da barriga, durante meia hora. Então, literalmente, tu fica parada fazendo abdominal. Tu fica parada fazendo agachamento de glúteo. E aí a gente utiliza isso, eu uso como praxe em todos os pacientes de pós-operatório de abdômen e de lipoaspiração. Faz um exercício forçadinho. A ideia é definir mais a região abdominal ou o bumbum, a paciente pode escolher no pós-operatório, né? Então é uma tecnologia bem legal que a gente tem lá também. O vibrolipoaspirador também, né? O lipo é uma tecnologia que eu já tenho faz uns 6, 7 anos. E se eu te dar, me diz uma tecnologia que mudou a tua vida. A minha, como cirurgião, é o vibrolipo. Até essa semana meu anestesista comentou comigo sobre isso. Porque a lipoaspiração antigamente era aquela cânula que tu ficava empurrando. Sim. Segurança aumentou por quê? Porque quando tu empurrava aquela cânula, ela Podia tinha muita perfurar. resistência. Isso, Sim. ela tinha muita resistência da gordura, então tu tinha que fazer um movimento mais forte. E numa dessas tu fazia tão forte que tu fazia forte demais. Sim. O vibrolipo, ela é a mesma cânula, acoplada a um manche que tu pega na mão, uma basezinha pequena, que ele fica vibrando. Como ele vibra... Ele vai fazendo o caminho certo. Isso, ele passa pela gordura como se fosse uma manteiga quase. Então o movimento que eu faço é super delicado. Sim. Por isso que hoje em dia a chance de acontecer uma complicação mais grave é muito pequena. Sim. Porque é um movimento super delicado. Então eu canso muito menos, eu tenho muito mais segurança e eu tenho muito mais controle. Então eu consigo dar um desenho, uma definição mais bonita para a paciente. É muito mais técnico do que esforço, né? Muito mais. Esse funil de Keller, fiquei curiosa. O que é o funil de Keller? Imagina, tu gosta de café? Gosto, eu sou Então doente tá. por café. Quando tu faz café em pó, tem aquele funilzinho que tu coloca no filtro, né? É a mesma coisa, é aquele funil, tá? Para que serve? É um funil de plástico, que dentro ele tem um ácido hialurônico, aquele mesmo de preencher o rosto, que a gente coloca prótese ali dentro. Então assim, vou fazer uma cirurgia de prótese de mama, de prótese de aumento, por exemplo, né? Eu vou fazer uma pequena incisão na paciente, geralmente uns 3 centímetros, e antigamente, mas muita gente ainda faz isso, o pessoal abria a caixa da prótese, pegava a prótese com a mão, com a luva estéril, a prótese está estéril, e eu enfio naquele buraco e fico empurrando. Né? E aí vou colocando ali leva uns 2, 3 minutos, empurrando pelo buraco até entrar na paciente. Acontece o quê? Que tu tá com o risco de, naquele momento, a tua luva ter encostado em alguma coisa que não estava estéril, contaminar aquela prótese. Todo mundo toma banho, todo mundo é limpinho, mas todo mundo tem bactéria na pele. Sim. Tem risco de a paciente ter uma bactéria na pele e contaminar aquela prótese. Então, o que é do funil? O funil permite que eu introduza a prótese lá dentro sem encostar na prótese com as minhas luvas e sem que ela encoste na pele. É segurança, prótese, então. É questão de segurança. E eu coloco lá dentro. É segurança. Então, eu tenho uma chance de contaminação muito menor. E tem um benefício a mais que é o seguinte. Como ela fica num funilzinho com uma boquinha bem estreita, eu faço um corte menor. Geralmente fazia 4, 5 centímetros na prótese de mama antigamente. Hoje em dia, com 2,5, 3, eu coloco uma prótese, mas só com funil. O fio farpado, ele dura mais tempo a cirurgia, né? Essa é a ideia, né? Manter... Não necessariamente. O fio farpado, ele vai te dar um resultado mais longo, perfeito,
mas ele vai durar, em média, 3 a 6 meses, tá? O fio farpado é o quê? Ele é um fio... O organismo absorve, então. Isso, perfeito. Em vez de ser um fio liso, ele é um fio com umas escaminhas, como se fosse escama de peixe ao redor. Para que eu uso ele? Para o sutiã interno. A base da mão, a parte de baixo, eu uso o fio farpado. Ele vai fazer uma fibrose, ele faz uma reação... É mesmo aqueles fios que usam no rosto? Muito parecido. Parecido. Né? O fio do rosto ele faz uma reação e a ideia é manter aquela posição do rosto mais elevada. Mas quando ele é absorvido, ele acaba cedendo um pouquinho. Por quê? Porque ele é contra a gravidade. Aqui na mama, ele não tem nada de gravidade a favor ou contra. Eu só quero que ele faça uma reação para que fique uma estrutura mais rígida naquele local. E essa estrutura rígida, que é consequência da absorção do fio, que vai segurar a mama no sutiã interno, na parte de baixo. Então, a ideia do fio farpado, basicamente, é fazer uma reação naquele local para ter uma estrutura mais rígida segurando aquela mama. Nós estamos indo finalmente, para a gente finalizar, a questão, às vezes, doutora, a dúvida de muitas pacientes, ou homens ou mulheres, é em questão da cicatriz. Porque a cicatriz também é algo que foge um pouco do controle do médico, né? Sim. Tu não sabe como o organismo vai reagir, né? Infelizmente, não. Claro, tu tem uma tendência, né? A primeira coisa que eu faço, olha, já tem uma cirurgia? Tenho. Deixa eu ver a tua cicatriz. A cicatriz é boa, a tendência é ela ser boa. A cicatriz é ruim, pode ser que ela seja ruim de novo, né? Então, assim, basicamente, cicatriz normal é a cicatriz que a gente conhece. O que existe é a cicatriz, quando ela fica ruim, hipertrófica ou queloide. Hipertrófica, basicamente, ela fica um pouquinho mais grossa, tu passa o dedo, tu sente aquele calombinho. E o queloide é outra coisa, as pessoas confundem. O queloide é uma coisa bizarra, é tipo uma couve-flor. É uma coisa gigantesca que quase ninguém tem, tá? Quando acontece isso? A cicatriz, ela basicamente a disputa de duas forças. Células a favor e contra a cicatriz. Quando tem muita célula contra, a cicatriz vai abrir, não vai ficar boa. É o paciente diabético ou o paciente fumante. Quando eu tenho um equilíbrio de forças, é a cicatriz boa. Quando eu tenho muita força a favor da cicatriz, parece bom. Mas tudo que sai do equilíbrio é ruim. Ela fica hipertrófica ou queloide. Então, o ideal é que isso seja dosado. Como é que eu vou controlar isso? Bom, tem algumas maneiras, né? Quando eu faço a cirurgia, eu vou usar técnicas específicas para deixar ela super bem alinhada e deixar com menos tensão. Então, eu vou usar, por exemplo, a cola cirúrgica, que foi uma revolução. A cola deixa a cirurgia em uma cicatriz com menos tensão. Isso melhora muito o resultado. Depois, no pós-operatório, eu vou acompanhando. Se eu notar que ela fica um pouquinho elevada, eu posso usar umas colinhas de silicone, fitas de silicone, eu posso usar corticoide para poder remediar essa cicatriz depois, né? Inclusive, corrigir no caso do corticoide injetável, tá? Eu posso, inclusive, se for o caso, se ficar uma cicatriz mais grossa, fazer uso de ressecar a cicatriz em bloco e aplicar, inclusive, radioterapia, que seria uma situação um pouco mais extrema. Então, assim, eu posso evitar essa cicatriz, né? Eu posso atuar antes? Também posso. E eu tenho feito muito isso, que é mais uma coisa recente, que é o uso do Botox. Prevenção da cicatriz. O Botox, o mesmo que a gente usa na testa para ruga, o Botox ele é utilizado durante a cirurgia, quando eu estou fazendo os pontos, e ele faz uma modulação daquelas forças pró e contra a cicatriz. É como se ele dissesse, olha aqui, ó, vocês parem de brigar. Parem de brigar, um pouquinho de cada um. Sim. Então eu pego pacientes que têm histórico de hipertrofia e de queloide e eu utilizo o Botox e a cicatriz fica boa. Essa é uma informação preciosa, porque muita gente tem medo de fazer, às vezes sonha com a cirurgia e não faz com medo da cicatriz. Eu não tenho mais medo. Hoje em dia a gente usa Botox. Não quero dizer que eu não tenha complicação em cicatriz, mas é muito pouco. E quando tem, a gente resseca e fica super bem. Sabe? Já fez, então, a cirurgia da cirurgia da cicatriz? Já, se precisa sim. Pra Infelizmente arrumar. não é mais comum, mas é possível. Sim. Já fizeste, doutor, alguma cirurgia plástica? Eu ser submetido? Até agora não. Mas faria? Com certeza, se precisar, não tem nenhuma. Eu tenho 39 anos, acho que ainda não preciso, né? Sim. Mas assim, já fiz Botox, a minha esposa é dermatologista, então Ah, já me pegou. então é tranquilo, Já né? fiz Botox e já fiz um aparelho dela que é o Liftera para flacidez de pele do rosto, para experimentar.
mas nunca algo muito invasivo como cirurgia, mas vou ter que fazer daqui a um tempo a blefaroplastia superior. Eu tenho a testa um pouquinho mais caída, é genético, e acho que uns 5 a 10 anos não vamos escapar. Então também vai entrar para... Com certeza. Eu acho que a cirurgia plástica, ela está perdendo essa questão, né? Essa coisa que antigamente era estigmatizado, né? Mas ainda as mulheres procuram mais, né? Sim, sem dúvida nenhuma. As mulheres procuram mais porque pensam o seguinte, as mulheres têm a mama, têm o bumbum, têm o abdômen. As mulheres têm mais engravidam locais, também. Elas engravidam, exatamente isso. Então, o homem ele procura geralmente quando começa a ficar algo muito evidente. Aquela coisa que ele se incomoda demais. Então, o homem não faz nada preventivo, dificilmente. Ele faz a coisa corretiva. Então, pô, doutor, minha pálpebra tá me incomodando demais, eu não aguento mais, né? Engordei, eu tentei de tudo, agora eu quero fazer a lipo, e por aí vai, entendeu? Mas tá aumentando. Hoje em dia, acho que considera uns 10 a 15% é homem. A gente vai ficando por aqui, lhe agradecer pela presença, pelo bate-papo, pelas informações preciosas, lhe convidar para uma outra hora a gente fazer um outro podcast, ou quem sabe lhe receber nos estúdios da Rádio Nova Pauta, tá bom, doutor? Muito obrigada, viu? Vai ser um prazer, obrigado pela oportunidade. A gente fala e passa rápido o tempo, né? Passa. Tem muita coisa para falar ainda. Eu também começo a falar, acho que eu falo demais às vezes. Não, falou super bem. A gente finaliza então mais um podcast Estação Verdade. Feliz com a sua audiência, com os nossos telespectadores. Nosso programa vai ficar também no Facebook e no YouTube para você assistir a qualquer tempo, se não puder ver no ao vivo. Muito obrigada.